Saudações, pessoal! Estamos de volta aqui mais uma vez com o nosso Start Hora do Desafio na nossa última aula analisando pintores aqui. Hoje nós vamos falar de Henri Matisse. Já ouviu falar desse cara? Já ouviu? Então, se você não ouviu, você vai falar hoje. Se você já ouviu, a gente vai ver de novo. Então, bora lá. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui só para relembrar, né? Nós estamos nos aprofundamentos curriculares, estamos aqui na nossa atividade 2, certo? Estamos encerrando agora o desenvolvimento. E aqui os nossos eixos estruturantes. Investigação científica e processos criativos. E lembrando aqui as nossas habilidades envolvendo a compreensão e análise de processos de produção e circulação de discurso e analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir discurso. Então, obviamente, aqui o nosso objeto central aqui seriam os discursos. Seguindo aqui, nós estamos ainda na parte de pesquisa de artistas que usam música em suas composições visuais. Aqui é interessante salientar que a parte de experimentação aqui, ó, ela acontece em conjunto, né? Porque nós vamos transformar algumas audições em painéis visuais, justamente pensando aqui, tendo algum tipo de referência, ou ao menos para pegar algum tipo de conhecimento referente a isso, com relação aos pintores que estamos analisando, né? Nós vimos o Kandinsky, o Paul Klee, e agora nós veremos aí o Matisse. Então vamos lá. Aqui, ó, não podemos esquecer da questão do glossário, junto à oficina de produções textuais e o workshop de técnica de comunicação. Também podemos aqui lembrar sempre da criação desse cenário a partir desses painéis para o componente jogos de tabuleiro ao RPG. Lembrando aqui o nosso quadro integrador, em que vamos caminhando de mãos dadas junto com os demais componentes. E vamos começar aqui a falar da arte equilibrada de Henri Matisse. Hoje a gente começa com uma frase do próprio Matisse para falar sobre as obras dele. E olha só o que ele diz. Eu não busquei a beleza, eu busquei a verdade. Isso aqui é uma coisa bastante interessante, uma síntese do que a gente pode enxergar dentro da arte mais próxima aqui de nossa época, porque assim, eu gosto quando o Matisse fala, eu não busquei representar a beleza, porque se a gente for parar a pensar, a arte, e a gente falou isso na aula anterior, né? A arte é um pouco relacionada, a arte é totalmente relacionada à nossa realidade. Então, quando a gente busca expressar a nossa realidade, a nossa relação com a realidade de forma artística, bom, se você for parar a pensar, a realidade nem sempre está permeada de beleza. De vez em quando acontecem umas coisas meio ruins em nossa vida. E aí a gente pode transformar essas coisas ruins que acontecem em nossa vida em arte. Beleza, coisa ruim, arte. Então, às vezes, parece que essas coisas estão realmente meio dissociadas. E quando o Matisse fala, eu busquei retratar a verdade. Então, ele faz isso a partir de uma outra perspectiva que não necessariamente são aquelas obras assim, nossa, que bonitas, nossa, que perfeitas, coisa maravilhosa, nossa, que coisa mais linda. Enfim, vamos voltar para a tela aqui, ó, porque aqui a gente vai fazer uma pequeníssima biografia do Matisse. Então, inicialmente, sabe o que o Matisse estudou? O Matisse não foi sempre pintor, não. Ele estudou direito. Aí a gente pode fazer até um paralelo aqui com o Mondrian, né? O Mondrian também inicialmente não seguiu a carreira artística e ele abandonou essa carreira do direito, agora falando do Matisse, para se dedicar à pintura. A atividade iniciada aos 20 anos, isso aqui tem uma história interessante, porque o Matisse teve um problema de apendicite e ele ficou internado no hospital. A mãe dele, vendo o filho naquela condição de que eu não sei se você já teve que fazer algum tipo de cirurgia, mas você fica lá no hospital e não tem muito o que fazer. E aí a mãe do Matisse, compadecendo-se do filho, levou alguns materiais de pintura lá.
E esse pequeno ato alterou a vida do Matisse para sempre. Na aula anterior a gente falou do efeito borboleta e esse aqui é o melhor exemplo disso. Porque o ato da mãe do Matisse levar materiais de pintura para o Henri Matisse, que estava lá no hospital, descansando de sua cirurgia, alterou toda a história da arte. E você acha que a mãe dele poderia pensar, não, eu vou levar esses materiais de pintura para o meu filho porque ele vai se transformar num grande artista? Não! Então, essa coisa da imprevisibilidade, a vida tem essas questões de imprevisibilidade. Enfim, vamos voltar para a tela lá aos 20 anos, então o Matisse virou pintor. Beleza. Só que ele também, assim, passou por diversos estilos e técnicas. Ele não seguiu aquele esquema, não, eu comecei assim, eu vou fazer assim para sempre. Ele passou por diversos estilos e técnicas. Primeiro ele começou inicialmente fazendo cópias de pintores famosos nos estudos. Às vezes parece, quando a gente observar, eu comentei na aula anterior, né? A gente não vai observar a obra do Henri Matisse por causa dos direitos autorais. Como ele faleceu em 1954, a obra dele ainda não entrou em domínio público, então a gente teve que dar um jeito aqui, eu tive que fazer algumas adaptações. Só que quando a gente observa a obra do Matisse, a gente percebe que ela não tem... Ainda que a maior parte delas sejam figurativas, assim, bastante figurativas, você consegue identificar tudo que está na tela, ele não é um pintor realista. Só que, inicialmente, se você observar algumas das naturezas mortas que ele faz no início da vida, ele tem uma obra bastante realista. Tem uma obra que tem uns livros que eu não vou lembrar o nome da obra, mas tem alguma coisa a ver com natureza morta e livros. Inclusive, talvez esse seja realmente o nome da obra. Você vê essa obra, assim, com um caráter bastante realista. Mas, conforme você vai passando o tempo da vida do Matisse com relação à pintura, você vê que ele vai fugindo disso. E é interessante, porque o que levaria o pintor a fugir do realismo da obra mais figurativa? É uma questão aí para ser levantada. Enfim, então ele passou por diversos estilos. Ele pintou aqui, vamos dar uma olhada. Ele pintou o quê? Pontilhismo. Uma das obras dele tá muito próxima de um pintor chamado Seurat, que é um dos caras assim que mais representou o uso dessa técnica do pontilhismo. A gente tem também o fauvismo e, ao fim da vida, devido a outro problema de saúde, ele também revoluciona a própria arte e vai fazer os trabalhos utilizando colagens. A gente tem uma representação de um desses trabalhos aí que a gente fez uma adaptaçãozinha. Enfim, bom... A gente não poderia fazer uma aula envolvendo música e pintura, dança e pintura, outras formas de arte e pintura, com o Matisse, sem falar de uma de suas obras mais famosas, a dança, que vocês conhecem, mas vocês não verão aqui por causa dos direitos autorais. A gente fez uma versão aqui. Primeiramente, vamos lá. Há duas versões dessa obra. A primeira, o que aconteceu? A primeira, ela tem as cores mais fracas e se encontra nos Estados Unidos. A outra já é aquela que a gente mais conhece, que tem as pessoas mais estilizadas, aquele uso de cores laranja, azul e verde bem chapadão mesmo. Enfim, a obra foi inspirada na pintura de William Blake, que é essa que está ao lado. Então essa aqui já está em domínio público, a gente consegue usar, porque ela é de 1786, né? Então, a gente tem essa questão aqui das pessoas dançando numa forma elíptica. E isso influenciou basicamente de forma assim bastante explícita o trabalho do Matisse. Ela foi criada ao mesmo tempo em que era realizada uma outra obra do Matisse chamada Música, em que a gente tem pessoas com instrumentos, algumas delas até parecem estar cantando. É mais ou menos isso daqui, gente. Isso aqui foi uma adaptação nossa. Então foram inspiradas nas obras Dança e Música, ambas de 1910. Então, se a gente fosse fazer uma versão rápida aqui da obra Dança, ela basicamente tem uma montanha aqui, temos um fundo
azul, eu vou até usar o azul aqui para a gente conseguir perceber aqui. Então, fundo azul, bem chapado mesmo. Isso aqui, o interessante de criar essas obras utilizando o Paint é que com o Paint a gente consegue essas cores chapadas, como esse rosa hiper chapado aqui, através da ferramenta do baldinho no Paint, que se assemelha um pouco ao que o Matisse acabava fazendo. A gente tem algumas pinturas dele que está relacionada, por exemplo, vermelho alguma coisa. E aí essas obras, o vermelho praticamente salta da tela, assim, fica algo bem vibrante. E aqui a gente conseguiu tentar passar pelo menos essa questão dessas cores vibrantes, fortes e que explodem na nossa cara quando a gente observa esses trabalhos. Então, a obra dança, a gente tem as figuras dançando. No meu caso aqui eu coloquei só 3, mas na original do Matisse são 5 pessoas. E elas estão em formas bem, às vezes, torcidas. Você consegue perceber que elas estão bastante torcidas, bastante inclinadas e tal. E depois na obra música, a gente tem as cores que ele usa na obra música são as mesmas que ele utilizou na dança, que eu só mudei por uma questão de alterar mesmo, para ficar uma releitura e não tipo um plágio. Então aqui a gente tem as pessoas com instrumentos e elas estão num fundo também azul, no nosso caso é um fundo rosa, e aqui seria verde também. Então imaginem, deixa eu tentar deixar com as cores mais próximo com as cores originais. Deixa eu apagar primeiro, então, olha, tinta do slide. Então aqui, ó, seria aqui tudo verdinho. Ao fundo, tudo azulzinho. E as pessoas numa cor complementar que eu não tenho aqui, seria um laranja. Eu vou usar esse amarelo que está mais próximo aqui do que o vermelho. Então, a gente tem o uso dessas 3 cores. Essas obras foram criadas para um colecionador russo chamado Sergei Shukin, ou alguma coisa próxima dessa pronúncia aqui, ou mesmo distante. A música foi criada sem esboços e é possível perceber sinais das alterações de Matisse na obra quando a gente observa ela bem de perto, pois ela foi repensada diversas vezes. Aqui entra uma questão interessante sobre o trabalho do artista, né? Às vezes a gente está fazendo algum trabalho, algum desenho e tal, a gente faz muitos esboços, a gente muda muita coisa, e isso faz parte do processo criativo. Por isso que é muito importante a gente desmistificar essa ideia do talento. Não, a arte ela vai muito de teste, ela vai muito de processo, ela vai muito da tentativa e erro do artista, não é algo assim... Oh, e o cara foi iluminado e ele consegue fazer as obras dele. Não, tem muito suor no meio da produção artística. Enfim, e outra característica aqui interessante é que a música e a dança convergem sobre o mesmo tema e possuem a mesma harmonia. A azul, como a gente já disse, o verde e o laranja. Então, são 2 obras que estão fortemente relacionadas à questão da música, que é o nosso tema central aqui do nosso componente. Voltando aqui, nós temos uma releitura da obra Madame Matisse, de 1905. A Madame Matisse, como vocês podem ter imaginado, seria a esposa do Matisse. Aqui eu tentei fazer uma representação aqui sem se configurar em plágio. Então, por meio da simplicidade do desenho e seus 3 elementos, dançarinas, a paisagem, o verde e o céu azul, Matisse cria uma obra em que as relações entre forma e cor e o preenchimento dos espaços vazios cumprem uma função. Isso aqui falando das obras anteriores, a música e a dança. E aqui a gente também tem alguns desses elementos. Nós temos esses fundos aqui que fundem as cores. E essas cores estão bem vibrantes novamente. A Madame Matisse original, ela tem uma divisão de luz bem assim, marcante. Então ele faz um esquema aqui de verde bem no meio do rosto dela. E aqui eu não tenho rosa, vai de vermelho, que é a cor mais próxima.
esse lado do rosto tem uma tonalidade mais rosada e o outro lado tem uma tonalidade mais, digamos, sépia. E é interessante como as pinceladas, no caso da obra do Matisse, são bastante, dessa obra do Matisse, melhor dizendo, são bastante características, são bem agressivas, digamos assim. Tanto é que quando ela foi exposta em uma das vezes, o pessoal ficou... Nossa, somente uma pessoa que não está em plenas faculdades mentais que pode ter feito isso. Isso foi o comentário do pessoal que viu a obra, fez mesmo. Então, o Matisse, ele causou uma certa, assim, disruptura com o mundo da arte. Inclusive, quando a gente fala do movimento fauvista, o que aconteceu? Alguns artistas que estavam unidos, assim... É importante pensar que os movimentos artísticos nem sempre são aquela coisa, assim, de alguma forma burocratizada, e os artistas, eles se unem. Não, eles estão fazendo o trabalho deles, às vezes em regiões diferentes e tal. Então, eles fizeram algumas pinturas, essas pinturas foram aceitas para serem expostas numa exposição, só que aí o curador, ele olhava essas pinturas e falava assim, isso não tá legal não, tá legal não. Eu vou deixar todas num espaço lá específico e elas vão ficar lá. Porque o curador, as obras tinham sido aceitas, ele tinha que expor. E aí como vai expor? De que forma isso vai acontecer? Aí é a decisão do curador. Ele falou, vou deixar nesses lugares aqui, ó. Pá, tacou num lugar lá. E aí um crítico de arte foi lá e viu aquelas pinturas, ficou extremamente incomodado, aquilo não bateu bem nele, assim. E uma das coisas que mais chocou ele ainda foi que tinha um Donatello lá no meio. Então, um Donatello que é algo clássico, né? E ele observou aquilo ali e falou assim, ó, um Donatello em meio às feras, às falves. Então, fauvismo veio justamente dessa declaração desse crítico de arte, porque eles sentiram que era uma palavra que realmente representava aquilo que eles estavam expressando. Porque se você for perceber, o fauvismo, ele tem essa característica de ser bem agressivo, bem feral, certo? Então, vamos seguir aqui mais uma vez aqui, porque a nossa aula já está acabando, mas a gente vai conseguir depois conversar com vocês. Bora lá, vamos aqui, ó, gente, olha só. Aqui estamos vendo uma obra inspirada nos últimos trabalhos do Matisse, que tem a ver com as colagens. Então o Matisse é guiado por uma forte intuição, buscando harmonizar desenho, cor e equilibrando ambos enquanto acentua o valor expressivo da linha e de cores luminosas. O Matisse, ele utilizava bastante a cor pura, não tinha muita questão de tonalidade. E aí nós temos o luxo, calma e volúpia, que é uma frase extraída do Flores do Mal, do Baudelaire. Tratando a cor segundo sua expressividade, ao pintar corpos os deforma e simplifica para se adaptarem à composição. E essa obra aqui é inspirada no Caracol, que são algumas colagens de papéis em cores chapadas que ele utilizava no final da vida. Até porque no final da vida ele teve que fazer uma cirurgia e não estava mais conseguindo pintar. E aí ele começou a fazer o que ele chamava de pinturas com tesoura. Então, a gente conseguiu observar assim um pouco dessa dimensionalidade do Matisse, ainda que a gente não tenha visto o Matisse, mas a ideia geral ficou aí. Eu espero vocês aqui para a interação, para a gente continuar o nosso papo sobre esse grande pintor do século XX, junto com Picasso, junto com Marcel Duchamp, que revolucionou a arte. Então, até daqui a pouco, gente!